Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas! A natureza nos convida mais uma vez para aqui estarmos reunidos, seres vós encarnados desta terra, por acaso tão miúdos que aqui estão, e muito graúdos de todos aqueles que invisíveis aos vossos olhos aqui reinam, em alguns milhares. Então que saibamos o suficiente e do que reinamos no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, sempre. Um convite para todos nós, para todos aqueles que estão em um campo de vida e outros que estão em outros campos de vida. Salientando sempre, sempre, sempre aquilo que possibilita o reino entre nós e o que possibilita no interior deste reino, todos que aqui estão, sofisticadamente, é muito mais do que estarmos engajados neste grande mundo, todos vós, neste grande mundo lá fora. E o engajamento deste grande mundo lá fora nos importa tanto, nos importa muito. Então este sofisticado reino e o sofisticado reino lá fora, e de que não nos faz no porvir ou no pretérito, sempre que, sendo que todos estes estão no presente, e este presente edificará entre nós agora a proeza de que esta possibilidade possa indicar que tamanho o alento desta vida para todos vós e para todos nós, e de que nos faz reinar, encarnados nesta terra e seres desencarnados nesta terra, invisíveis aos vossos olhos, como aqui reina Raquel e Sofia, invisíveis aos vossos olhos, em campos de vida distintos, muito distintos, contudo, seres da natureza humana e espiritual. E pelo conjunto desses reinos ao mesmo tempo, nos faz solícitos o suficiente e aquilo que nos interliga dessas sofisticações todas que tratamos, e de que aqui há um reino, uma propriedade que nos faz uníssonos, que significa esta potência, divina potência do Pai, que aqui se evidencia um tanto mais, está se evidenciando agora entre todos nós. Um circuito de seres resolutos e de inteligências, além do que possamos compreender ou entender, ou mesmo saber, que edificam a obra de preservá-la aqui dentro. Em mais uma sofisticação, então, no reino daquilo do cristalino, que quer dizer o cristalino no quinto elemento, como se fosse o diamante mais sofisticado possível, o diamante impermeável, aquilo que um campo de vida pode se trazer para outro, o campo de vida externo de vossas vidas cotidianas,
e daqui onde residimos, e para todos aqueles que aqui reinam invisíveis. Então, sofisticada a vida é onde ela se apresenta. Sofisticado para nós todos que aqui reinamos é estar acordados ou despertos ou revelados do que significa um campo de vida e outro, e de que tamanho estamos interseccionados. Então, o que entendemos todos vós e que entendemos todos nós desses campos de vida distintos. Então, o campo de vida civilizatório, o campo de vida onde reinam todos os dias, e natural que seja, são bilhões e bilhões de seres, em agrupamentos inacreditáveis, onde a partitura de todos estes acampamentos externos é tão imensamente parecidos. Sendo que no reino da natureza humana e espiritual, ele se expressa como entrada divina e naquilo que possa estar originalmente em nós ou estar dissipado lá fora, de tal maneira que não entendemos muito bem do que somos lá fora. Brilhantemente caminhamos para tentar entender de toda a sofisticação, mais ou menos, de toda a intelectualidade externa, de tudo aquilo que escolhemos externamente do que seria nossa vida e nosso mundo. E particularmente, aquilo que escolhemos, em aparência que escolhemos, estamos escolhidos. A partitura disto. Então recordem todos vós, de vossas vidas, lá fora, externamente, todos vós, de que tamanho de vossa escolha, ou de que tamanho a escolha vos fez. E olha que na competência de arregimentar esta potência, ela se arregimenta um pouco mais, até demais, entre todos nós. Estamos uma velocidade a mais, todos nós. E nesse solícito, com uma velocidade a mais, tudo que podemos entender na nossa vida lá fora desaparece um tanto, não desaparece? Do mesmo modo, desaparecerá este campo de vida quando estiverem lá fora. Então, o que queremos tratar e dizer? Que de cada campo de vida, na sua propriedade absoluta, ele faz seu próprio reino. E de quando estiveres revelado, não simplesmente como a deriva de uma circunstancialmente lá fora, saiba que lá é um grande campo de vida. Dentro de amortecimentos, e dentro daquilo que possa vivificar e amortecer gigantescamente, chegamos a um critério, e o critério é de que de tamanho estamos amortecidos lá fora, perante algo, a potência divina, e perante algo, que somos o resultante desta nisto que em primeiríssimo lugar, o Pai. Entendam que é algo um pouquinho distinto. Estamos ajustando a competência de uma potência a mais desse portal de edificação, e todos que estão aqui poderão e ser testemunhas disto. Ou pouquíssimos de vós encarnados. E muitos aqui que estão desencarnados, na mesma competência, a capacidade de cada campo de vida ter sua própria velocidade e sabermos dela, numa competência única, porque todas as entradas que temos da competência natureza humana e espiritual está em todos os campos de vida. E em cada campo de vida é uma velocidade. O campo de vida civilizatório é uma velocidade.
Neste campo de vida civilizatório, há 7 camadas para cima e 7 camadas para baixo, principais. E dentro destas 7 camadas, as velocidades são distintas. E as 7 camadas para baixo são mais pesadas e mais densas. Mais pesadas e mais densas e mais pesadas e mais densas. E depois, as camadas que estão acima, no mesmo regimento deste tempo, deste Sol, da velocidade do Sol e de tudo que estamos aqui, também amortecidas. Já que 7 campos acima não estão em campos sublimados, estão 7 campos acima, onde o reino carnal se expressa para cima e depois se expressa para baixo. Então, é muito imenso. Mas cada campo devido a uma velocidade. Então aqui uma velocidade um tanto a mais, e será um tanto a mais. Apenas para expressar e comprovar. Então não há nada de diferente do que possa estar no campo de vida de lá, de vossa inteligência, da capacidade emocional, da capacidade sensitiva, da capacidade evolutiva, da capacidade criativa, da capacidade procriativa. Todas elas, ao mesmo tempo, e estar ao mesmo tempo lá fora em outra velocidade. E naquela velocidade, correspondemos a ela a velocidade, entendemos que somos nós. E se entendemos do que é a vida nossa naquela velocidade. E o que entendemos daquela velocidade tem um tempo, e ele se equaliza no tempo. Num tempo que entendemos lá fora, e todos entendem do mesmo jeito o tempo lá fora. Temos um calendário exato. E neste calendário exato, todos, neste mundo inteiro, está dentro dele. E sobrepuja que uma quantidade de dias e de noites para sobrepujar e tratarmos de que existe um rito de passagem para um novo ano. E nesta velocidade que estamos lá fora, em que entendemos que nós, todos vós que aqui estão, todos, incluso este que está inconsciente, contudo consciente de tudo que tratamos. E dizer que na competência desta entrada da potência divina em nós, que realiza tudo por nós, como sempre tratamos, absolutamente tudo. Não há uma célula em vós que criaste por vós. Nenhuma. Todas já herdamos da capacidade, dentro de leis inexoráveis, e dentro de um tipo de tempo, ou de outro tipo de tempo, de outro tipo de tempo. Mas o que nos interessa e nos importa, encarnados desta terra, é que estejam presentes nesta fundação do portal da edificação, onde importaria muito, muito mesmo, que alguns encarnados, seja quantos forem, estiverem presentes. Para demonstrarmos tanto para os encarnados, como para milhares de desencarnados, o quanto desta visibilidade e desta invisibilidade, e o que significa estar encarnados, e o que significa a pólice de um ser espiritual se comunicar com estes encarnados e com estes desencarnados. Então, qual a velocidade de onde o campo de vida de Raquel e Sofia? Então, todos aqueles que estão invisíveis aos vossos olhos não podem saber qual é o campo de vida dos encarnados mais. Como é? Como será que é? A mesma distinção de que não podem saber como é o campo de vida de todos estes que estão invisíveis, mas com todas as entradas como um ser humano espiritual, não como algo que esteja distinto. Então a capacidade da velocidade de pensar é outra, a capacidade de sentir é outra, o intercruzamento entre tudo isso é outro. E quando estão encarnados e tiverem a revelação disto, saberão então que neste campo de vida do que entendeis de vós,
está numa velocidade apenas. Se a velocidade for outra, ela é tudo diferente, não é mais aquela. Então, no reino daquilo que podemos sentir coletivamente lá fora, entendemos que temos uma propriedade particular de sentir. Só eu sinto deste jeito. Todo sentimento que temos, ele é indireto e sempre está associado a algo. Sentimos, desde o princípio de estar encarnado, relacionado ao sentimento de onde vieram, como cresceram. Tudo isso está conciliado. E a partir daí, daquilo que seja daquilo que não sabem de vós, de muitas vidas, foi formatando caminhos. E foi formatando intercruzamento de caminhos. E tudo que vieram para esta terra, e todos os efeitos de muitas vidas, é que exatamente cada um daqui está. Se isto representar algo sublime, é uma grande apresentação e representação. Se representar algo que todo este associativo de sentimentos está apavorado, está juntamente com toda a capacidade de pensar, de corroborar, de saber, de evoluir, tudo ao mesmo tempo. E todos esses bilhões de seres que numa faixa que é quase que insignificante, um para baixo ou um para cima. E ter a revelação disto, de que estamos num lugar onde é o maior mata-borrão possível. Mata-borrão, já compreendem bem, porque é muito utilizado nesta terra por todos nós, algo que suga uma propriedade daquilo que é desejável ou daquilo que é indesejável. Então, da potência divina que é desejável, esse grande mata-borrão externo, onde o que entendemos de nossa vida está na qualificação do que entendemos, do que nos separamos da capacidade, da integralidade desta vida para entendermos desta vida. Possivelmente estamos enganados. Estamos enganados, existe uma medida exata para aquilo que estamos enganados. Daquilo que esse portal da ficação traz, e traz uma medida para isso. De que tamanho, em primeiríssimo lugar, o Pai. De que, em primeiríssimo lugar, sustenta vossos rins, vossos baços. Sim, intercruzamento de todo o alinhamento orgânico gigantesco, para que simplesmente ele não signifique nada. Absolutamente nada. Ele só significa algo quando ele dói. Então, só significa algo nos nossos sentimentos quando ele dói. Quando é perfurante, quando é angustiante, quando é algo que somos totalmente impotentes. Aí sabemos disso, sabemos que então estamos impotentes e estamos em litígio. Estamos em litígio, estamos em litígio, estamos em litígio. Então, aquilo que tira o litígio e aquilo que confronta-nos diretamente todos os dias, com todas as dores, seja da ponta do pé até em cima do cabelo, em todas elas, de que estamos em litígio, significa que há algo gigantesco nesse civilizatório que retira, que mortifica, ou que está do que a possibilidade de vivificação. Então a vivificação que está vivificada em nós, em todo este mundo, achatou-se. Achatou-se, 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 como se não existisse. Então temos alegrias passageiras. Então dizem que felicidade é algo que vivemos num dia ou no outro. Então existe algo mais mortificado do que este? Mais insalubre que este? Mais ingrato do que este? Onde, em primeiríssimo lugar do Pai, não existe decisão de felicidade para cá ou felicidade para cá. É infortúnio para cá, infortúnio para lá. E um pouquinho menos de infortúnio. E entendemos que é felicidade fortuita, fugaz. E se todos os seres desta terra, que possam ter todo o poder de recurso que está lá fora, os recursos do bolso, e que podemos comprar tudo, fazermos desta felicidade fugaz a nossa vida existindo e tendo.
E se não está? E se não ter? E se ter? E esse fugaz? E uma alegria fugaz existe um dia, 2, depois o infortúnio vem no interior disso tudo. Significa que este mata-borrão é isto. Tudo que é dentro de nós, de um milagre, porque exatamente não existe nada que não seja milagre. E este mata-borrão coletivo retira tudo isso. E fortuitamente entendemos a nossa vida. Então, o organismo envelhece fortuitamente. E o envelhecimento do corpo faz junto envelhecer toda a vitalidade divina, faz toda a potencialidade da boa-ventura. Então desaparece junto. Quer dizer que envelhecer é tudo envelhecer junto. Todos os nossos aspectos, todas as nossas camadas envelhecem juntos e ficamos envelhecidos. Então Raquel Sofia provavelmente tem alguns milhares de anos, então deveria estar muito envelhecidas, totalmente envelhecidas. Totalmente. Num débito gigantesco, tão gigantesco, que não poderia nem abrir os olhos. Será que é isto? A crença de nossas vidas, de todos nós, encarnados e desencarnados, é tão absoluta. E a potência que temos divina de ser um milagre, podemos cadenciar todas essas crenças. E as crenças se realizam por si, ficamos um amontoado de crenças que levanta dia e noite, que levanta dia e noite, que levanta dia e noite. Então pode perguntar para o vosso vizinho, qual a vossa crença? Dirá muitas crenças. Ele perguntará para vós, e vossas crenças quais são? Um amontoado de crenças. A legitimidade é uma só. A verdade não constitui-se de crenças de verdade. Constitui-se do que é a verdade. A verdade é como perguntar para os vossos braços, onde está a verdade no meu braço? O vosso braço é o vosso braço. E a verdade é a verdade. E é absoluta. Não é discutível. E o que é verdade? A verdade é a purificação daquilo que entendemos que é verdade. Quando purificamos uma crença, seja qual for, ela vai chegar na verdade. Então, as crenças, todas as crenças, mutilam a verdade de tal modo que não sabemos mais onde está, mas discutimos. Aí podemos discutir, ninguém sabe da verdade o que é verdade, porque cada um trata da verdade como queira. Então saibam, felizardos vós, todos nós. Então existe um teste de uma potência a mais. E esta potência a mais existe aqui para todos vós, queiram ou não queiram. Esta potência a mais é para demonstrar que quando tem uma potência a mais, algo deste mata-borrão alto imenso não está tomando. Este mata-borrão daqui lá fora pisou, ele tira. E principalmente entra. Então ele tira na proeza máxima, daquilo que é indelicado ou delicado, naquilo que é sublime ou não sublime, daquilo que é sensível ou não sensível. Se o mata-borrão tira a sensibilidade, estamos insensíveis. Sabe qual é a pior crença que existe, filhos desta vida? É crermos que temos uma particularidade, temos uma história de vida. É a pior delas. Realçamos isto para todo o mundo, sendo que não somos absolutamente nada e que podemos ainda ganhar de presente a alçada de ter todas as escolhas e crenças possíveis, senão não existiriam nem mesmo vós, nem as crenças, e nem as justificativas, e nem as santificações. Sabe por que tratamos disto? Porque todas as nossas crenças tornam-se correntes e elas mesmas nos abraçam e não conseguimos mais sair delas. Então temos crenças do mal e do bem,
Temos a crença do que é fiel ou não fiel. Temos crenças disto ou daquilo. E elas se efetivam porque temos um potência divina em nós de efetivar tudo. Até os últimos ínferos, até a capacidade celestial. Somos portadores disto. Classificamos todos os seres em nós mesmos, em crenças, e classificamos também que nossos semelhantes vamos lutar para que eles possam até ter a mesma crença. Todos, então, inventamos crenças, passamos de herança às crenças e ainda provocamos ainda, olha, cuidado sair desta crença, porque pelo que eu entendo da minha crença, isto é talvez um grande pecado. Então, tudo que tratamos está no reino da revelação, não comportamental. Então, não estipulamos comportamentos externos nenhum. Trazemos a possibilidade da revelação dos nossos comportamentos. Se temos a crença, e temos a crença, e a crença passa de crença para crença, de que copular é uma coisa natural e que todos podem copular à vontade por todas as partes, é uma crença. Passamos essa herança por nossos semelhantes, sendo que copular é um milagre. O único lugar milagroso que ainda existe, porventura, e o único lugar que podemos captar isto e trazer a possibilidade através disto, que é sempre através disto, é que podemos, a retenção divina está em nós, ou evaporada nesta terra. Então, de que tamanho nossas crenças? Qual a vossa? Qual a vossa? Qual a vossa? Então podemos instituir o que entendemos para os nossos semelhantes, sendo que só há algo para todos nós, primeiríssimo lugar o Pai. Sois vós sustentados, vossos semelhantes são sustentados, que se não fosse não estariam mais aqui. E muitos não estão mais aqui. E continuam sustentados. São da natureza humana e espiritual e continuam. Pode estar em um esquecimento tão profundo que precisam de alguns anos para acordar. Algumas décadas. E são existentes e continuam existentes. Quer dizer que num reino daquilo que entendemos, precisamos, em primeiríssimo lugar, o Pai. O primeiríssimo lugar, o Pai. A manifestação do Pai em nós, em tudo. Que não somos donos do pé ou donos da mão. Ele é um prodígio que foi nos dado. De qualquer possibilidade de existência e de existente, todas elas. Se em primeiríssimo lugar o Pai, então, podemos acariciar um ponto, alguma coisa que diga, que seja original em nós, do que possa vir de nosso pensamento, do nosso sentimento, e ele é original. Partindo de um sentimento original, quero dizer o seguinte, se todo mata-borrão está sugando tudo do que de nós, do que é original, então a originalidade desapareceu. Podemos pegar, selecionar de 1000 crenças, aqui selecionamos um para a nossa vida. Sois originais, sois a natureza humana e espiritual, sois um prodígio da criação, sois um milagre. E cadê este milagre? O que fizemos com o milagre? O que fizemos com a herança, com esta herança magnífica deste milagre? Levantamos e dormimos, dormimos e levantamos. Na maior prosperidade e riqueza possível, externa ou não. Quer dizer que existe um montante. O que sois. E qualquer paisagem, qualquer circunstância externa não vai acrescentar a mais do que sois. Apenas o que sois. E o que sois significa, como é dado o exemplo, de que se não houver a potência certa, a lâmpada não acende. E se tivermos esquecido disto, a lâmpada vai ficar lá aguardando para ser acendida. Vai ficar aguardando, e vai ficar aguardando, empoeirada, totalmente empoeirada,
de que se não tiver a potência, absolutamente ela não acende. Não adianta rezarmos, não é fazer preces, rezarmos para que ela acenda. Que Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo também, faça que ela acenda em nós. Então, se a potência divina em nós não estiver ou estiver evaporado, a lâmpada não acende. Mas se ela acender, nós sabemos onde estamos. Sabeis onde estão? Não sabeis onde estão. Vieram de um modo tão rápido, vão tão modo, que não, dentro do mistério do tempo, saber de onde estão. Saber de onde estão é que exatamente dentro da lei, da justiça e da proeza dos intercruzamentos de todos os atos nossos, estamos exatamente onde precisamos estar. E se exatamente precisamos estar, não estiver a proeza da bem-aventurança, é algo, olha, isto é uma revelação. Não, mas inclui que nesta revelação, se a proeza da bem-aventurança não estiver, nós podemos olhar para fora e olharmos algo externo e temos a proeza de intentar que vamos trabalhar muito para conquistar aquilo externo e que aquilo vai ser a proeza da boa-aventurança. Vai ser a proeza daquilo que vai trazer o bendito ensejo do milagre em nós. Então reparem todos vós, muitos não estão mais aqui. Estiveram breve aqui, mas não estão. Por cada um que esteja aqui, não estão mais. Isto significa um milagre? Podemos fazer algo por isto? Podemos fazer algo por nós mesmos, por vós mesmos, para que isto não aconteça? Então a proeza de ditarmos crenças, de que essas crenças neste mundo, seja o que for, vai trazer o que possamos evoluir, o que passamos, daquilo que podemos conceber, daquilo que podemos isto ou aquilo, estar numa boa aventura, e de que estejamos numa plenitude imensa, mesmo quando nosso corpo está envelhecendo. Então a boa aventura, o bem-estar sagrado, aquilo que sabemos diretamente, a fonte do Pai através da fé direta, não é do corpo externo. Mas se ficarmos o externo, também o nosso corpo é o externo, e o externo está indo embora. Então, é a proeza de, através de uma lupa sagrada, ter a revelação. Se que esta revelação, e se esta revelação existir, de que qualquer crença nossa, de que qualquer crença nossa pode ser um engano, e isto é tão gigantesco, que poderíamos ter até a proeza de sacrificarmos o Pai, em primeiríssimo lugar o Pai, sacrificarmos qualquer coisa neste mundo, tudo o que neste mundo, por absolutamente aquilo que é apenas uma crença. E vamos trabalhar com ela, dia e noite, noite e dia. Qual a vossa crença? Daquela que pode certificar-se de que é a crença que está alinhada à potência divina, à lei divina, ao sentimento divino, a todas as proezas que temos como da natureza humana. Sabe o que edificamos externamente? A proeza externa. Então, a partir daquele portão, tem uma proeza externa gigantesca. De que tamanho vale? Na hora, no momento, no estado, na estadia, de que estamos em débito. Uma dor gigantesca de débito. E se por acaso, ao invés do débito estar numa proeza imensa da bem-aventurança, querer sair lá fora correndo e tirar a bem-aventurança, ir atrás de alguma bem-aventurança de que toda esta matéria pode dar para nós. Existe algo mecânico
existe algo que tem que ser. Como as abelhas que saem e vão procurar flor e voltam. Existe algo atávico deste corpo que precisa se alimentar e de que não pode morrer de frio e de excesso de calor e tudo. Este atávico, naturalmente, simplesmente está na Terra. E se este atávico ele estiver preenchido com a vitalidade disto, este atávico encontrará os seus recursos. E de um modo justo. E de um modo elegante, simples, alegre, e poderá trabalhar muitas horas, e transpirar muitas horas, e terá solicitude com ele. Então não dizermos para dizer que podemos sentar numa cadeira e esperar que o nosso corpo se alimente por si mesmo, quer dizer que o nosso corpo, por natureza, realiza esta obra por natureza. Então não estamos tratando de que a crença de trabalhar, o trabalho, o que diz trabalho, na verdade, teria que mudar o termo ou a crença. É a natureza da vaca comer o capim. É simples. Mas o que mudou tudo isso? De que confusão é tudo isso? Então, se algo em nós se movimenta, e somos seres da natureza humana e espiritual, nós movimentamos porque temos fome e precisamos nos alimentar, ou alimentar nossos semelhantes, no momento eles que precisam. É natural. O que é antinatural? O antinatural é quando a fonte de trabalho está reservada apenas numa cadeira, e que nessa cadeira podemos recolher recursos tão imensos, onde que 1000 homens transpirando não conseguiriam. Isto não é natural. Então, o natural daquilo que nós movimentamos. Então, todos os seres desta terra, de um minúsculo inseto ao maiúsculo baleia, ou seja, o que for, o mais do que minúsculo, que estão em todos os oceanos, em tudo, se movimentam. Se não se movimentam e ficam estáticos, eles têm uma estratégia em ação. E rapidamente, quando precisam, captam o seu alimento. Isto é natural. E deste natural que está perdido. Por onde vamos caminhar e tratar disto simplesmente, dentro de um complexo tão enorme. Dentro disto existe uma agonia, uma imensa agonia de todos os seres. Para onde vou? Para lá, para cá, para cima, para baixo. Poderia ser natural. Então, o bezerro cresce naturalmente, depois ele começa devagar, pastar, depois ele não precisa mais do leite materno, e ele cresce naturalmente, ele já tem o seu caminho. Procurar o pasto. Copular exatamente onde precisa. Porque é natural. Então este natural não existe mais para nós há muito. Porque dentro da complexidade de que se tornou esse grande mundo e na capacidade que temos desse ser espiritual que somos, que criamos, distorcemos entre crenças e bilhares, é tudo que está aí fora. Isto trouxe uma insensibilidade tão grande que esta insensibilidade, a sensibilidade desaparece. E quando a sensibilidade desaparece, é como a sensibilidade do vosso pé desaparece. Como vai caminhar? Mas a sensibilidade existe em todas as camadas nossas. A sensibilidade está na capacidade de pensar ou não, na capacidade de sentir. Se sentimos na qualidade da sensibilidade máxima, ou se sentimos grosseiramente, numa insensibilidade imensa, de que facilmente tudo aquilo que faz uma crença de um ódio, da impugnação, da ganância, do excesso de alimento e de tudo aquilo que significa. É atroz. Então, essa sensibilidade, ele sabe exatamente o quanto de alimento precisamos.
A sensibilidade sabe exatamente onde podemos estar em tudo que é possível nesta terra. E a sensibilidade está ligada ao instinto, ela também está ligada ao atávica organismo, que ele tem há milhares e milhares de anos. E sabe muito o organismo, o corpo. Ele sabe muito. E misturou-se tudo, entre corpo, entre tudo. E ninguém mais sabe de nada. Estão perdidos. Isso significa esquecimento do princípio e do fundamento. E sempre nos referimos todos aqueles que se manifestam aqui, de um modo ou de outro. Quantos encarnados estão aqui neste recinto? Existe uma proeza. A verdade, ou aquilo que incita a verdade, dentro da complexidade, os faz afastar, porque ele vai trabalhar por suas crenças. Talvez, quando tratamos de crença, parece que não é um lugar muito agradável de estar. Em só um lugar para trabalhar por nossas crenças lá fora. Então, num lugar que possa ter a possibilidade de colocar em xeque através da revelação, daquilo que possamos estar enganados. E de que mais de 20 anos ou 30 anos vão percorrer o engano até cair e ficar no mundo do invisível. E lá vai trazer todos os efeitos. E vai bater na testa e vai falar, meu Deus, meu Pai. Olorum. Meu orixá de cabeça. Meu santo guardião. Então existe algo aqui entre nós que evolui-se para ficar cada vez maior. Isto que aqui está entre nós é tão absolutamente simples, mas é tão absolutamente simples, lá fora não existe, porque a complexidade, o mata-borrão da complexidade tirou. O simples é cada um aqui estar profundamente em si mesmo. E saber de algo muito intrigante. Então existem muitos acidentes de automóveis, e lá dentro tem alguns seres, cheio lá dentro. E de repente existe um acidente e todos passam para o invisível. Nenhum vê o outro, nem para o invisível que está. Então mesmo que fiquem no lugar, e ainda que num momento transitório de uns dias, alguns dias e tudo, um não vê o outro. Saibam, a passagem é única. Pode estar quem for. Se um ver o outro, significa que estão acordados. E um vê o outro. E diz, desencarnamos. Se não haverá um apelativo de que não desencarnaram, então sonham que estão vivos e nunca vê o outro. Então se saibam, se quiserem saber o que é reconhecer, aquilo que existe uma afeição legítima, é aquela que acorda junto. De outro modo não encontramos. Podemos encontrar, sim, depois de algo muito, muito grande. Podemos, dentro de uma inteligência maior, trazer reencarnados outra vez juntos. E se encontram, nossa, de onde esteve? Mas não haverá de onde esteve. Então, ou tem duas maneiras de nos encontrarmos, ou temos uma repugnância gigantesca, ou temos um encanto gigantesco. Estamos tratando de coisas simples.
Então, qual o engano entre nós e de nossos semelhantes? Que poderíamos fazer o prodígio de ter uma crença única e de que essa crença equivale àquilo que forma um grupo compensatório imenso, que se faz por um grupo, e ele não é mais um, é um grupo. E dentro deste grupo, a competência de tornar-se algo do maior engano possível. E este grupo, se de repente estiver naquele acidente, Olorum, meu Pai, meu Deus, só existe uma chance para todos nós, incluso Raquel e Sofia, e já dissemos do que significa Raquel e Sofia. Somos da esquerda, não da esquerda do mal, da esquerda que significa um tipo de criação, um tipo de modo de criação, um pouco distinto, sendo na natureza humana e espiritual. No contingente disso, Raquel e Sofia foi trazida para este portal de edificação porque temos algo, uma especialidade dentro da esquerda. Essa especialidade dentro da esquerda significa que não é compulsório, é tudo aquilo onde estamos, totalmente tomados, enriquecendo seres odientos dentro da concepção. Isso quer dizer que dentro da concepção, Raquel e Sofia trabalham na possibilidade deste ser intermediário no lugar da concepção, no básico, não é na inteligência, para ter a possibilidade de entrada de um ser que possa se manifestar. Existe a justiça, e nós somos especialistas nisto. E de sobreaviso do que toda a Umbanda representa nesta terra, fomos nós solicitados pelo facilitador de aqui está, como estão vendo, de trazer tudo isso que trazemos. Então, se perguntarem para Raquel e Sofia sobre o que significa isto, significa que se pisarmos neste terreno não saímos mais, de um modo ou de outro. E não saímos de lá um pouco, junta-se todos, ficamos em vários campos de vida ao mesmo tempo, sofrendo o influxo daquilo. E toda a entrada principal do Pai se desvia. E quando ele se desvia, sentimos uma agonia, uma angústia que não sabemos de onde, e uma impotência gigante. Então dizemos assim, da onde possa vir outra vez a minha potência? Então saiba, vá procurar a caixa d'água e ver por onde está vazando. Tem outro modo de saber como esta caixa d'água não enche nunca a caixa d'água de vossa casa. Então, se alguém chegar especialista nisto, ele vai procurar onde há os vazamentos. Ele tampa os vazamentos, a caixa d'água enche. Não adianta rezar para a caixa d'água encher. Não adianta orar, ajoelhar, caixa d'água, encha, por favor. Meu Deus Todo-Poderoso. Madre Paulina, podereis fazer mais este milagre por nós? Ela está aqui bem próxima. Pode encher a caixa d'água da minha casa, porque quando ela esvazia, então quando eu uso um pouco acaba aqui, quando uso um pouco acaba ali. Isto é verdade. Então saibam, então podereis dizer, Raquel e Sofia, conheço muitos que nem copularam nesta terra, mas copularam muito lá. Nascem vazia e saem vazia. Caixa d'água vazia. Ou muitos que trouxeram uma potência máxima e guardaram a potência máxima e eles realizaram uma obra máxima nesta terra, opulente perante e diante o Espírito. Tudo isto. Então isto é um fundamento. É o maior de todos os fundamentos, esvaziaram a caixa. Trouxemos isto. Desde o princípio, trouxemos a visão para este. E isto, dentro de todas as crenças e todas as leis, isto que tratamos, nada significa. Mas, se não significa, não importa, que traga uma caixa d'água vazia e que está esplendorosa.
que chegue bem próximo, nós beijaremos seus pés 1000 vezes. Então estamos tratando tão simples, dando o testemunho de Raquel e Sofia. Então se existem dois nomes femininos, não é exatamente aquilo que são duas mulheres casadas. São dois seres que têm uma capacidade e potencialidades juntas, que potencializam-se na esquerda. E na esquerda é um elevador que sobe e desce. Rapidamente desce, rapidamente sobe. Então, existe um prodígio aqui agora, dentro desta caixa d'água cheia, que vai trazer uma boa ventura para nós. Um bem-estar, um silêncio, uma agradabilidade. Só para dizermos para todos nós, existe algo aqui, muito invisível por todas as partes, mas um tanto aqui, visível para alguns que aqui estão, que é uma bruma. Se abrir os olhos, podereis talvez ver ou não, mas ela reina aqui. A bruma é a grande confidente de tudo que tratamos, e assina embaixo. Então aqui esta agradabilidade, esteja vivificando entre nós uma agradabilidade. Há alguma coisa que procuramos por todos os lados, uma agradabilidade, uma boa ventura, só de existir e de reinar e de viver e de respirar. Então, naturalmente, quando a vivificação, ter um débito daquilo que mortifica. Então, é quântico aquilo que mortifica, aquilo que vivifica. Em todas as questões científicas, as maiores que existem hoje, o que mortifica e o que vivifica. Aquilo que seja uma estrela, uma constelação, de que ela possa existir numa magnitude máxima, depois ela estar voltada para algo que retira. Como uma encarnação, algo que vem e depois que vai. Mas há algo em nós, um sol pode morrer e acabar, por milhões e bilhões de anos, mas um espírito da natureza humana não. Ele está mais na imortalidade do que uma estrela. Ou está na capacidade de um esquecimento tão profundo, tão profundo, tão profundo, que vira uma possibilidade. Então, dentro de uma lei, do tempo desse civilizatório, ou de outros campos de vida que talvez vão se identificar logo, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Que tal? Está Raquel e Sofia, que tem alguns milhares de anos, e elas não entram e saem mais. Não há nenhuma diferença entre todos nós aqui. Só há uma. A imbecilidade. A arrogância. Isto sim. A imbecilidade de tecer caminhos dentro da arrogância ou dentro das crenças, seja qual for. Tomamos por empréstimo crenças e usamos para nós. Como pegamos por empréstimo roupas sujas e depois vestimos e andamos por esta terra.
tomamos por empréstimo. Então, bendito seja, bendita seja essa estadia nossa. E essa estadia nossa, saibam, encarnados que aqui estão, estamos aumentando a potência para que todos saibam que existe um lugar onde o que vai que nós esperamos vale uma fortuna, do que existimos vale uma fortuna, que a nossa própria capacidade de existentes vale uma fortuna incalculável. E se temos uma crença que ela é muito importante, a nossa vida terrena e nossos caminhos aqui, ele pode ser decepado num instante. Aí entra a sensibilidade. A sensibilidade diz, meu Deus, de que tamanho é a minha urgência e meus caminhos e de tudo que é intercortante na minha vida. Esse é por um acaso. Esse por um acaso, esse grande mundo externo gosta de tratar por acaso. Então, Jesus de Nazaré, o Cristo, aproximar de vós e tiveres uma boa-aventurança gigantesca. E tudo que olhar em volta está na aflição. E ele deixará aquilo que por acaso deixará por 2 dias. Para 2 dias de boa-aventurança. E toda a redenção que dá, a fé que sai do coração, e a fé que sai do coração indica que é o caminho que indica onde é voltar para casa. E voltar para a magnitude máxima, 2 dias. E todos os seres que estão à vossa volta estão em crenças das piores possíveis. E foram todos os seres que amam muito, como diz que ama muito. Então, quando vai ver que ama muito, vai ver que ama muito o milagre divino que está em vosso semelhante. Se voltar ao normal, ama muito a vossa crença perante vosso semelhante. Porque a velocidade é deste mundo. Então, se isto, dentro dessa possibilidade, que vamos rezar de joelho por 1 milhão de anos, aí Cristo, o Cristo, se aproxima de nós, entramos num transe espiritual, nada é possível mais que aquilo. Toda a terra, todos os tesouros da terra, nada, 2 dias depois desaparece. Que crivo teríamos? Mas aqui é a possibilidade infinitamente pequena de estarmos no interior de 2 campos de vida e termos a capacidade da simplicidade de estar conosco. E depois algo vai embora e desaparece todo. Estamos na mesma alçada, na mesma crença, e tratando dela, gastando tudo o que é possível de nós pela mesma crença, porque aquela crença que somos importantes através dela, fora ela não somos nada, nem uma gota d'água. E olha, então respirem como seres viventes agora, como todos nós. Só respirar como seres viventes. Existe um prodígio para nós, para todos vós, para todos muitos que estão aqui, para que possam estar revelados do que tratamos. Se não é apenas um comensal, se não é apenas de uma política educacional, ou de uma política teosófica, ou de uma política seja do que for. Aqui não é uma política, é simples a potência divina em nós ou não. E se uma caixa d'água fosse uma caixa d'água? E se não entendemos a nós como somos uma caixa d'água, de que fios esvaziadores daquela água, e de que sempre está vazia, que somos a caixa d'água vazia, e temos uma crença que é impossível que esteja algo esvaziando de nós.
da potência divina adentrando. Esta caixa d'água, se a crença for definitiva, ela vai continuar esvaziando. Porque temos a certeza que não é isso, uma crença. A crença era por milhares e milhares. É aquilo que algo em definitivo levamos à potência de Deus através de nossa intenção, de nosso pensamento, de nosso sentimento. Isto é uma crença. Então a Raquel Sofia poderá trazer uma crença para todos nós. E poderemos trabalhar numa crença. Nós trabalhamos por uma revelação da crença. Não uma crença a mais. Então, isto não é uma religião de que possamos estar trazendo a possibilidade de estar neste reino religioso entre nós. Vós, cada um de vós. Não há outro modo e jamais terá. E aqui está uma potência mais desse portal de edificação, e onde vai reunir possibilidades maiores ainda do que significa uma retenção entre campos. Isto desaparecerá daqui a alguns minutos, desaparecerá por completo, para provar que a revelação que temos, e principalmente que quando estamos lá fora, reunidos em tudo aquilo, prevalece a crença que entendemos que somos e vamos trabalhar por ela. E Raquel Sofia, na capacidade máxima do que é simples entre os homens, apostar todos os meus dados de que será. E haverá a revelação disto, e a revelação desaparecerá. Aí, se tivermos a revelação disto, aí sim ficaremos ricos. Ficaremos atordoados e estremecidos por lutar gigantescamente por algo que a chance é zero de que isso contribua, faça ou realize. E não há esforço de ninguém, nem de Raquel Sofia, nem de outros seres que aqui estão invisíveis, e nem de outros seres que estão lá. Não há esforço. Quer dizer que o simples não tem esforço. Não se faz garantia pelo esforço. Então, já que entendemos que só pelo esforço podemos nos chicotear todos os dias, que esta paz viva e ativa, que reina entre nós agora, não de que reinará na possibilidade de, reina entre nós agora. Ele é simplesmente o simples que está um pouco preenchido do hálito divino, que está em toda a obra, de todas as obras, por dentro e por fora. E se nós estamos na obra, está por dentro e por fora de nós. Então sempre um percurso que sempre tentaremos abreviar. Abreviando. Quer dizer que quando uma potência em nós, assim, e esta potência em nós, existe uma passagem que não está em algum lugar e viajaremos milhares de quilômetros para encontrar. Está onde estivermos, porque o campo de vida onde estivermos estará outro. Se apresentará uma passagem. Esta passagem é incorruptível. Se estamos dentro de um bem-estar supremo,
ela se abre para nós. Ela foi feita para isso. Nesta passagem, e que talvez dentro podemos realçar, atravessando juntos esta passagem. Esta passagem traz um empuxo. Empuxo quer dizer que ela aspira para dentro. Mais do que falamos, deixa eu entrar caminhando. Ela toma-nos. Existe um código que sempre tratamos aqui. Que equivale a ritos de passagem. Já que ritos de passagem está em tudo. É aquilo que nunca mais será o mesmo. Se concluir esta passagem provisória, voltarão para onde não existe mais esta passagem. Mas saiba, existe uma passagem que quando estiver com esta potencialidade, ela se abrirá, aspirará e terá uma passagem e nunca mais será o mesmo. Jamais. Como uma criança, como um ser pequenino não volta mais para o útero se ter respirado o ar desta terra. E também não voltará quando expirar o último ar. É um rito de passagem. Quando disto nos leva a essa passagem, chegamos num campo extraordinário que não tem paisagem. Intrigante, não tem paisagem, é o descanso. Quando chegar um descanso muito grande para vós, não existe paisagem. Estamos no descanso. O descanso não é ter alívio do grande cansaço. O descanso é uma estadia. De imediato, numa velocidade de imediato. Mas no rito de passagem, entramos no campo da gratidão, já que quando um descanso imenso. E quando esse descanso imenso, tudo em nós descansa em totalidade, ficamos de uma gratidão. Então a gratidão, ela é inexorável dentro de um descanso imenso. Então a gratidão é permanente, sempre estamos gratos. Estamos gratos. Quando que estamos gratos nesta terra? Meio grato, 1/3 de quarto. A gratidão. Senhor, meu Pai, Olorum. Todos os dias benfazejos. Que gratidão. No inexorável, absoluto, de uma velocidade absoluta. Sabemos diretamente que nisto inclui face por 3, juntos, abraçados, que estamos em oração. Estamos em oração. A oração não está lá, depois vem para cá. E talvez viremos as costas, ou de lado. A oração é um estado de que permeia em nós quando o milagre acontece. Entramos em oração. Quando entramos em oração, e há muitos seres aqui em oração, todos estão na mesma oração. E desencarnados, encarnados, e desencarnados de outros campos de vida, a oração é uma só. Porque ela está num campo ancestral de nós, não está no nosso campo, não está no campo orgânico, está em outro campo de nós. Se este campo de oração é pertinente a todos os seres encarnados ou desencarnados, temos um campo de aproximação de seres desencarnados
que na propriedade de uma ansiedade enorme, de uma querência enorme, querem trazer para nós, passando por uma triagem. Cada um de vós aqui. Vamos levantar as mãos. Cada um de nós aqui, cada um mesmo, terá alguém de uma propriedade que se encaminhará para cada um de vós, distintamente. Então não é universal, é para cada um de nós. Então aqueles que estão prontos, que já acordaram do grande sono pós-desencarne, estão acordados, têm uma saudade intermitente, e é dado o direito desta saudade intermitente e da aproximação onde precisa, já que estão totalmente invisíveis, incomunicáveis, como todos vós estarão. E a alegria imensa dessa possibilidade. Junto com isto, existem seres que, numa velocidade imensa, são cirurgiões. E eles atuam em vários corpos, não apenas físico. Obviamente que nosso físico não saberá disto. E lá nas profundezas terá uma cirurgia, a cirurgia virá, e se estiver em vossa ficha que vossos rins não estão saudáveis, poderá a possibilidade desses rins ficarem saudáveis na proeza de demonstração para todos vós, de que ela do fundo sara aquilo que entendemos que está na frente. E para cada um de nós será trazida uma essência. Esta essência estará no interior de algo que faça ela poder estar dentro do interior, será derramado em nós, e ele tudo de nós absorverá. Então, as duas mãos aqui, talvez 3 mãos, e uma orgânica física, mas aquela mão que não é orgânica física está com todas as vossas mãos, aquilo que não é físico. Então poderão sentir algo muito sutil na palma das mãos. É aquele que está próximo de vós se comunicando, coloca as 2 mãos em cima de vossas mãos, e ele se comunica e diz, olha, que bênção. As cirurgias são rápidas. E para esclarecimento, para cada um de vós, no tocante aqui está na potência e no poder de tratar daquilo que escrevo e direciono, poderá precisar de muitas outras cirurgias, de tempos em tempos, de 2 semanas, 3 semanas, até que se efetive tudo. Mas nem nesta cirurgia existe o contexto que estiveram aqui, entre nós. E todos os preparativos estiveram aqui. Estivemos preparados. Então, alguns daqui estiveram, poderiam dizer assim, de muitos modos, meu Deus, se eu soubesse, se eu tivesse a revelação, a sensibilidade de saber que meus dias estavam por um fio, será que estava lutando bravamente por crenças imbecis? Aqui estou. Então, no tocante a isso, no próximo item de passagem, de algo épico, crístico,
Épico crístico quer dizer que na Idade Moderna temos consolidado, escrito, algo inacreditável, mas o que aconteceu é muito mais do que está escrito. No apogeu de uma velocidade imensa, de uma grande luz, Cristo e seus apóstolos, e como aquele, mas multiplicado por muito e muito, estiveram no ápice. E Cristo levantou uma taça. Nessa taça, incluía que ele levantava a taça, que significaria o apogeu desta luz, e que esta luz pudesse, através desta taça, ser reverenciada. Consagração, consagrar o ato, consagrar a existência, consagrar o milagre. E no interior deste cálice estava o líquido desta consagração, era uma taça e algo dentro. Significa algo muito próximo da matéria, uma cálice e um algo dentro. E que inclui algo, o Espírito Santo. E nesse Espírito Santo, o Espírito Santo está numa velocidade, de que para que ele possa saber o Espírito Santo, atingimos nós uma potência e uma velocidade, e o Espírito Santo reina. E o Espírito Santo significa a luz do caminho. O Espírito Santo significa o máximo daquilo que está em evolução, não evolução. Ele é o ápice daquilo que possa consagrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de que esta taça simboliza que ela só pode ser vista, que ela possa ser consagrada, e de que o Espírito Santo reine com esta, na luz, não na escuridão. Então muitos a procuraram, ou simbolicamente a procuraram, em todas as escuridões possíveis, e nunca acharam. Podem abaixar os braços. Para todos vós, 3 dias de convalescência, não apenas para os encarnados, para os desencarnados também. O sucessivo do encarnado para o desencarnado, e o sucessivo do desencarnado para aqueles que em totalidades estão revelados. E nesta sucessão inteira é o portal da edificação. E o intento do portal da edificação. 3 dias de convalescência, não apenas orgânica do corpo, do estômago, mas de vossa própria estadia. Então poderão sentir sintomas variados ou não. Mas a atuação é absolutamente existente. Então, para todos aqueles que adentraram e que nos reencontraram de um modo ou de outro, para estes também terão a sua própria convalescência. Então, a convalescência é um ato primoroso. Como uma convalescência num hospital é primoroso. Enquanto não terminar a convalescência, não são dispensados. E a convalescência é a convalescência. Então diminui-se tudo. Diminui-se tudo. Então se está escrito para nós, de uma impotência imensa, ou de aquilo que é de uma dor imensa dentro desta impotência. Isto é cirúrgico também. É cirúrgico também. Não é só dor no rim. Então, para cada um de vós, saiba, isto é cirúrgico também.
então cabe a competência de estarmos exatamente onde precisávamos estar. E isto é o mundo lá fora. Salve, filhos e filhas.